Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje, vídeo de sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, e nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o setor imobiliário e o que está acontecendo com ele, né? Então existe um índicezinho IMOB que calcula esse setor imobiliário, a gente já vai entender o que ele é. E ele já caiu 51% desde a máxima em junho do ano passado, chegou a bater até uma mínima de menos 59%, e agora aqui quando eu estou gravando está com menos 51%. E aí o pessoal está desesperado, né? Porque tem empresas de shoppings, construtoras, etc., que parecem que estão super baratas, e mesmo assim o mercado fecha os olhos. Saíram alguns dados novos da ABCIP em termos de informativos e etc., então a gente vai dar uma olhada o que está acontecendo com esse setor imobiliário, tanto na parte de construção quanto na parte de shoppings também. Então curtam o vídeo, se inscrevam no canal e depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, queria começar agradecendo a todo mundo que acabou se inscrevendo na Carteira Plena. Também queria aproveitar todo mundo que assistiu ao workshop da semana retrasada. Foi muito bom para a gente ver que as pessoas estão realmente interessadas em conteúdo que vai agregar valor e que vai trazer uma independência financeira para elas e mais conhecimento. Então foi bem interessante a gente ver que mesmo num cenário difícil em termos de economia, né, em termos de economia real que eu falo, que o Brasil está aí com dificuldade em termos de desemprego e tudo, a gente percebe que ainda tem pessoas que conseguem poupar e fazer aquele esforço. Então eu queria realmente agradecer, achei que seria até um lançamento mais difícil, mas o pessoal mostrou que o brasileiro está realmente mudando a mentalidade dele, então foi bem interessante. Eu queria aproveitar para passar aqui, começar com um gráfico. Talvez esse setor imobiliário seja o mais cíclico da Bolsa. Tá? Eu falo talvez porque o setor de varejo também é muito cíclico, tá? E que a gente não vai falar hoje, mas olha só o que acontece com o setor imobiliário, esse índice aqui, que é o IMOB, né? O IMOB, na verdade, ele começou dia 28 de dezembro de 2007, não consta aqui no Profit Chart, e ele começou com 1.000 pontos, logo depois da crise de subprime ele caiu para 271 pontos. Né? Então é exatamente isso, 271 pontos. E aí a gente começa a ver, né, os dados ao longo do tempo. Então se você pegar aquele 1.000 pontos e comparar com hoje 746, você vai ver que ele perdeu dinheiro em 15 anos. Só que é uma comparação ruim, né? Porque é uma comparação que você pega um ponto que estava muito bom, que foi antes da queda do subprime, com um ponto atual que é um ponto muito ruim. Então o que eu gosto de pensar, né? Eu gosto de pensar assim, vamos pensar mínimas, tá? Então aqui tem uma mínima, aqui tem uma mínima, aqui tem uma mínima, por exemplo. Então você vê que o setor bem ou mal está crescendo aqui porque as mínimas estão subindo. Ou as máximas, né? Aqui começou a 1.000, aqui essa outra máxima já foi 1.100 e essa outra máxima já foi 1.500. Então tem gente, tá? Para a gente começar esse vídeo de hoje, que vê isso aqui como um pânico tremendo. Puxa, caiu 51% e agora, meu Deus, é melhor eu vender tudo e ir para as colinas. E tem uma pancada de gente, tipo eu também, que está começando a ver isso aqui como uma super oportunidade. Muito provavelmente, né? Ó, aqui subiu quanto? Aqui subiu 323%, claro que foi em 435 dias, tá? Então 435 dias, o dia aqui tem 252 dias úteis, né? Então 435 dias são quase 2 anos. E aqui foi mais tempo ainda, né? Aqui foram 266% em 1.132 dias. Então isso aqui são 4 anos e meio, ó, foi de 2015 a 2019. Então, quer dizer, esse 650 aqui pode ir lá para um 1.800, por exemplo, 1.700, daqui a 3 anos. E é exatamente dessa forma que a gente investe, tá? Agora, por que eu estou falando isso no início? Porque eu quero que vocês tenham visão de longo prazo, tá? Lembra sempre, tá? Construir leva tempo. Construir leva tempo, e a gente está aqui no setor imobiliário, né? O setor que constrói também. Então lembra sempre, construir leva tempo. Então você vê, você se prepara para você ter depois um crescimento.
né? E um crescimento de 300%, 200 e poucos por cento. Quando a gente fala que o índice cresceu 300%, a gente tem empresas, tá? Eu vou mostrar, por exemplo, uma aqui que a gente recomendou lá atrás e que agora está em queda, mas eu acho que é interessante a gente mostrar esse tipo de empresa, tá? A Trisul, por exemplo, ela chegou a bater quase 1000%, por exemplo, de alta. Vamos ver aqui se abre, né? Então, a gente pegou ela mais ou menos nesse período daqui, ó, final de 2017. A gente vê que o resultado estava melhorando e estava andando de lado. E aí a gente pegou mais ou menos por aqui, ela andou de lado por um tempinho e depois, vum, assim, né, direto. Agora ela já caiu um pouco, mas mesmo assim, ó, não, aqui foi 1.268, a gente pegou depois disso. A gente chegou a bater 800% de alta. Foi mais ou menos por aqui. Então, é um ponto interessante. A gente ainda tem ela em carteira, a gente fez venda parcial aqui, bastante grande. Chegamos a ter 10 mil ações dela e caiu para 4 mil mais ou menos. Então a gente fez um dinheiro absurdo ao longo dessa alta aqui, mas é um setor que é muito bom para fazer esse tipo de coisa, tá? E qual vai ser a mínima agora? Não faço a mínima ideia, né? Se com índice já é difícil, imagina com empresa. Mas é interessante a gente pegar o índice. Então, vamos lá. Quais são as empresas que fazem parte daquele índice MOB que a gente mostrou? Fazem parte empresas de shoppings. Então, você vê aqui, ó, Alliance Sonai 6,7, BR Malls 19,2. Engraçado que a BR Malls é mais relevante do que a Alliance Sonai, e a Alliance Sonai essa semana colocou lá fato relevante dizendo que comprou 5% da BR Malls e tentou fazer uma fusão. Mas enfim, é dessa forma que é o índice, 26% aqui na soma das duas. Vamos ver o Iguatemi aqui, ó, Iguatemi 7,8 também é shopping. Tá? Então a gente já pula aqui para 33,8, se eu não errei o cálculo, e vamos pegar a Multiplan também, ó, 14,4. Tá? Então a gente está falando de uns 47, 48% de empresas de shopping. Tá? A gente também tem empresas que são empresas de exploração de imóveis. Então aqui a gente tem BR Properties, por exemplo, talvez tenha a Log também, ó, Commercial Properties, deve ter a Cine, que é a antiga CCPR, com 0,9%. A São Carlos está aqui? Não, São Carlos ainda não está. Então a gente tem uns 8% de exploração de imóveis, que é as empresas que compram imóvel para alugar, e a gente tem aí uns 40% de empresas construtoras e mais a JHSF, que é um pouquinho de cada coisa, né? Ela tem casa para alugar, ela tem shopping, ela tem corporação. Então ela é um mix de tudo. Então a JHSF com 4%. Então você vê que esse índice MOB é um índice que representa shoppings e construtoras, basicamente. Tá? E hoje a gente vai focar muito na parte aqui de construtoras, porque saiu os dados da ABCIP. Tá? O que é o dados da ABCIP? É o crédito imobiliário do SBPE. É aquele crédito imobiliário que vem um pouquinho acima do Minha Casa Minha Vida, que é o que usa o dinheiro da poupança para o financiamento imobiliário. Tá? Então, a gente vai ver aqui um número que para mim é complicado da gente analisar e para o mercado também. Por quê? Porque a gente viu aqui que em agosto de 2021 chegou em 21 bilhões de reais de valor financiado, né? Então a gente teve um terceiro trimestre aqui maravilhoso, ó, 18,8, 21 e 17,8. O que aconteceu com o financiamento imobiliário depois com o dinheiro da poupança? Não é Minha Casa Minha Vida. 17,2, 16,8 e 16,7. Então teve uma queda aqui. Se você parar para olhar, já é o sexto mês, não, é o quarto mês seguido aqui de queda. Então, ó, 17,8, 17,2, 16,8 e 16,7. Então, a gente começa a entrar numa tendência aqui que é de queda, que a gente chegou a ver um pouquinho aqui no Covid, mas que, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer. De qualquer forma, a gente já percebe que pela primeira vez a gente teve uma queda em relação a 12 meses atrás e muito tempo. Tá? Eu acho que desde 2017 que não tinha isso. Então a gente já começa a ver uma queda também e o mercado precifica isso para baixo. O mercado precifica que as construtoras vão acabar tendo vendas menores. Então, lembra sempre que isso é financiamento imobiliário via poupança. Então, por exemplo, a JHSF, ela tem um financiamento próprio, é muito acima da SBPE, são imóveis de 7, 8 milhões.
A própria Gafisa, por exemplo, está fazendo investimentos nesse setor também, para pegar imóveis mais caros. Mas aí ela tem um mix, a Lavvi, a mesma coisa. Enfim, tem outras empresas aí no meio. Então, a gente já teve uma queda dos valores financiados e nada indica que isso vai reverter. E quando a gente pensa aqui em unidades, é pior ainda, né? Uma queda de 90 mil unidades para 64 mil unidades. Então, quando você pega e divide um pelo outro, você vai vendo que as unidades estão mais caras. Só que a renda real do trabalhador está diminuindo e o juro está subindo também. Então, quer dizer, por um lado, você tem uma unidade mais cara e por outro lado, você tem uma pessoa com menos dinheiro e o juro é maior. Então, na hora que você fecha essa conta, você tem um gasto maior da parcela em relação ao salário dela. E aí isso trava muitos financiamentos imobiliários, por isso que às vezes o financiamento não sai. Existe ali uma regra que não pode passar de 30% o financiamento imobiliário da renda da pessoa, que senão o risco de inadimplência aumenta muito. Tá? Então a gente tem essa queda aqui, essa redução. Quando a gente pega no ano inteiro, ainda é um aumento bastante expressivo, ó, 65% de alta, em unidades 100% de alta, mas o mercado não está vendo isso agora. Tá? O mercado está vendo o cenário de curto prazo de queda. Então, por isso que a gente viu ali uma queda muito grande do índice MOB. E né, isso é lindo, o financiamento, mas o financiamento é a destinação do recurso. A origem do recurso vem de algum lugar. E essa origem do recurso vem da poupança. Né? E a poupança precisa ter aquilo que a gente chama de captação líquida. Né? E dezembro até encerrou com uma captação líquida positiva de 6,1 bilhões, só que o resultado no ano foi negativo em 34,8 bilhões. Por quê? Porque dos meses todos, né, a gente vê aqui que teve 1, 2, 3, 4 meses de captação positiva, né, que tem mais depósitos do que saques. E a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses com mais resgates do que depósitos. Né? Então, esse número aqui deu 34 bilhões negativos. Quando a gente vem para o saldo da poupança, ele caiu de 801 para 790, porque esse 801 rendeu, né? Então, teve uma renda ali, um pouquinho, de 2 pontos alguma coisa, eles até botam aqui. O rendimento da poupança nova foi 2,99 ao longo de 2021. Então, esse 3% aqui rendeu, 801 foi para 824, 825. Teve um resgate aqui de 35 praticamente, caiu para 790 bilhões aqui o saldo da poupança. Com esse saldo menor, você também não consegue colocar muito financiamento. Agora, quando a gente pega aqui o índice imobiliário, né, a gente vê como ele descolou do Ibovespa. Né? Ele teve aqui, queda, olha só, queda e queda do Ibovespa. Queda e queda do imobiliário. E quedas mais fortes, né? É normal isso. Aí depois a gente teve alta do Ibovespa. Então, quando a gente chegou aqui na alta do Ibovespa, a gente vê que ele estava tão descolado aqui em 2019 que o Ibovespa subiu 31, ele subiu 70. Foi aquela alta ali absurda. Só que aí o que aconteceu nos 2 anos seguintes? A gente vê aqui uma queda de 24, uma queda de 31, enquanto o Ibovespa subiu 2 e aqui caiu 11. Então o descolamento aqui é enorme. Tem a ver com o setor, que a gente está vendo que está desaquecendo. Então, volto a dizer, aquela pessoa que está buscando aquele ponto ótimo, quando a economia melhorar ou qualquer coisa, provavelmente ele entra tarde. Tá? O ponto de entrar, na minha visão, foi esse daqui. Tá? Que é um pouquinho maior. Pode ser que caia mais um pouco aqui para baixo? Até pode, mas o Brasil teria que piorar a condição macroeconômica dele mais do que o pessoal imagina. Tá? Então isso aqui para mim já é um ponto interessante. Eu poderia acabar o vídeo aqui, tá? Só que eu quero aproveitar para fazer uma ligação com o PIB. Por quê? Porque a gente fala muito de poupança, e agora aqui eu vou falar de poupança agregada, não é caderneta de poupança. Tá? Então eu vou falar dessa poupança bruta aqui, que é a tal da poupança agregada que a gente vê nas contas nacionais, trimestrais e depois anuais, que é a poupança bruta. Quando você olha essa poupança bruta aqui,
que é a quantidade de dinheiro que as pessoas conseguiram, né, guardar e não consumir. Esse dinheiro aqui, ele acaba virando investimentos. Tá? Talvez você não tenha essa visão diretamente, mas imagina, por exemplo, você conseguiu juntar R$ 3.000. Você investiu num CDB do banco. Esse CDB do banco virou empréstimo para alguém que vai entrar lá na economia. Ah, mas eu com 3.000 eu comprei um CRA da Jalles Machado. A Jalles Machado emitiu esse CRA vai representar dinheiro para a empresa fazer alguns investimentos que estão lá descritos no CRA. O CRI é a mesma coisa, a debênture é a mesma coisa e assim por diante. Então, a poupança de um país também traz a capacidade de investimento das empresas, porque é exatamente desse dinheiro que as empresas têm recurso para conseguir fazer os investimentos. Tá? Quando eu falo cai para a capacidade de poupança das famílias, é claro que tem capacidade de poupança das empresas também. Tá? Então aqui a gente tem o seguinte, né? Essa formação bruta de capital aqui é um pouco diferente daquela formação bruta de capital fixo, tá? Porque aqui inclui a variação dos estoques também, e quando a gente pega um menos o outro, a gente tem essa capacidade e necessidade líquida de financiamento. Tá? As transferências de capital líquidas e recebidas no exterior, elas ainda são muito pequenas, então acho que dá para a gente fazer um menos o outro aqui como um bom exercício. Tá? E aí vocês vão ver o seguinte, né? O que aconteceu, por exemplo, nos anos anteriores. Olha só, a gente teve aqui, ó, capacidade de poupança, ó, 839 bilhões, 894 bilhões, 888 bilhões, 904 bilhões. Você vê aqui que o Brasil estava fazendo investimentos muito maiores, né, nesse período de crescimento do que a capacidade da poupança. Então, ele estava aqui, olha só, né, com uma necessidade líquida de financiamento, ele estava ficando menor. Né? Aí o que aconteceu aqui? 1 bilhão e 94 milhões em 2020, mesmo com Covid. Quando a gente pega esse total aqui de 3 trimestres só de 2021, dá uma poupança bruta de 1 trilhão 257 bilhões, em 3 trimestres já foi uns 15% maior do que 2020 inteiro. Tá? E aí a formação bruta de capital disparou, né? Porque 1 trilhão 297 bilhões. E aí trouxe aquele ponto lá que o Guedes adorou falar, né, no gráfico, que essa formação bruta agora, só pegando o capital fixo, sem contar a variação de estoque, ela representou 430 bilhões de reais no total, de um total do PIB de 2 trilhões 215 milhões de... Não, 2 trilhões 215 bilhões de reais. Então esse percentual aqui, 19,43%. Então, quando a gente tem esse caminho para alta aqui, né, igual aconteceu aqui de 2003 a 2007, por exemplo, é um caminho que normalmente vai trazer crescimento da Bolsa. Por que vai trazer crescimento da Bolsa esse tipo de cenário? Porque se as empresas estão investindo mais, elas não estão investindo mais porque elas são boazinhas. Elas estão investindo mais porque elas estão vendo que a economia está girando e elas precisam aumentar a capacidade produtiva delas porque está tendo demanda. E por que está tendo demanda? Se está tendo poupança, quer dizer que as pessoas têm um valor suficiente maior para gastar no consumo e ainda sobra. Então esse dinheiro acaba entrando na economia e vai fazendo um ciclo. Aí você oferta mais produtos, você aquece essa demanda, passa a sobrar menos dinheiro da poupança. Então quer dizer, o fato de ter caído a poupança, que caiu aquela quantidade de financiamento, já traz também para o mercado uma visão que talvez toda a economia possa parar esse ano. Então o Brasil teve um crescimento em 2021 por causa de uma poupança grande em 2020 de 4,5%, esse crescimento, 4,6%, 7% ainda não saiu o número, mas em 2022, como a poupança teve mais resgate do que depósito, e aí os outros tipos de investimentos também tiveram resgates ou não tiveram uma captação tão grande quanto em 2020, a gente deve ver
um PIB crescendo menos e empresas investindo menos em bens de capital ou em aumento de estoques também, tá? Então, o medo do mercado é exatamente entrar num cenário desses aqui, ó, né? Um cenário de bastante queda. Isso aqui foi de 95 a 98. E aí você olha lá, 95 a 98, como é que foi a bolsa, né? 95 a 98. Vamos ver, a bolsa às vezes ela é um pouquinho diferente, mas mesmo assim vamos ver se tem aqui no gráfico também. Aqui a gente consegue ver bem a queda. Ó, 66% de queda aqui do Ibovespa, né? O mercado ele começa a precificar quando? Aqui, ó, não sei que aqui até 97 ainda bateu no 20%. Ele começa a perceber exatamente daqui, do 97 até o 98, 99 degringola, porque teve ali quebra dos tigres asiáticos, aí depois teve calote russo, teve um monte de coisa aqui. E aí, 99 voltou para cima. Por que voltou? Porque voltou aqui a ter investimento. Aqui no caso foi quando o Brasil adotou o câmbio flutuante, tá? Então, o que aconteceu aqui depois? 2000 a 2002, olha só como os investimentos diminuíram, né? O empresariado não estava com muita confiança no provável governo Lula depois, e também teve racionamento de energia antes, para a gente não ser injusto e botar tudo na conta do Lula. Então a gente vê aqui, 2000 a 2002, queda da bolsa. Aí depois o mercado percebeu que teve um aumento aqui de investimentos. Aí de 2003 até 2009, 2010 mesmo, a gente vai ver aqui que teve a crise do subprime, o Brasil nem sentiu, voltou rapidamente aqui, ó. Mesmo que a gente pegue até aqui que não é a máxima seria aqui, mas um aumento de 700%, tá? Eu nem peguei aqui da mínima. Então, esse é um gráfico que acaba sendo muito importante para a Bolsa como um todo. Então, o que eu tenho para dizer nesse vídeo de hoje? O setor imobiliário, mesmo que você não tenha nenhuma empresa, eu só gosto de investir em empresa elétrica e banco, porque eu gosto de dividendo, acabou, pronto. Aí o cara vai e trava a cabeça dele desse jeito. Cara, mas é tudo correlacionado, entendeu? Porque o setor imobiliário, ele depende de poupança. E a poupança, quando ela é gerada, ela gera investimentos na economia que vai acabar trazendo mais impacto positivo para os bancos que estão aumentando carteira de crédito, como vocês viram, para a empresa de energia elétrica também, etc. Então, o que eu estou imaginando que vai acontecer? Eu estou imaginando que, da mesma forma que o Brasil conseguiu ter um aumento aqui grande desse indicador aqui que eu fiz, né, que é a formação bruta de capital fixo sobre o PIB, a gente deve ver aqui uma queda desse número também, tá? Enfim, infelizmente eu acredito que vai acontecer isso, porque a gente está vendo que a inflação está corroendo a renda do trabalhador e ele está precisando resgatar realmente investimentos, tá? Enfim, por isso que eu comecei esse vídeo de hoje também agradecendo o pessoal da Plena e as pessoas que estão ainda assistindo a gente, porque a gente sabe que a economia está difícil, que a economia real, manter os aportes está cada vez mais difícil, mas é um ótimo momento, como vocês viram no gráfico, para fazer aporte no setor imobiliário, tá? Porque ele, enfim, está muito mais barato do que estava lá atrás. Então, esse é o momento. Quem puder, é interessante. Não sei em quanto tempo vai recuperar, sei que os juros ainda vão afetar bastante ao longo desse ano, mas é aquela coisa, né? Lembra sempre, construir leva tempo e você pode espaçar os seus aportes, você não precisa pegar o dinheiro de uma vida inteira e botar agora. Então, sempre de forma devagar, fazendo essa alocação de recursos, como a gente ensina lá na Carteira Plena. Abraço a todos, bons investimentos, até a próxima e tchau, tchau, pessoal.